Então, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Eita glória, estamos juntos aí de novo. Querido, nós queremos falar com você uma coisa. Esse é vídeo novo aí, viu, meus irmãos? Um assunto que você nem não esperava, talvez, ser falado hoje. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que falar, ué. O Senhor nos chamou para falar. Como esse canal aqui é um canal da verdade, esse canal aqui, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não vai ver nesse canal ninguém te pedindo Pix. Não vai. Você não vai ver nesse canal aqui ninguém falando para você pegar um copo d'água e beber para ser curado de nada. Você não vai ver nesse canal aqui alguém te propondo você comprar um tijolo deles, meu, quer dizer, do canal. Comprar um tijolo meu, eu te vender um tijolo para que você tenha uma mansão. Não vai. Você não vai ver nesse canal aqui eu te apresentando uma chave de carro para que você venha ter um carro importado. Não, não vai. E você não vai ver aqui também muitas outras coisas, como uma chave de casa, e te falar, me compra essa chave aqui e você terá aí uma mansão, coisa assim, eu sei lá. Meus irmãos, eu quero alertar uma coisa para você aqui, o seguinte: muito cuidado. Eu vejo por aí, meus irmãos, esse canal também não está preocupado com o crescimento do canal assim, desorbitante. Tudo é dentro de um padrão. E tudo é feito segundo a vontade de Deus. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Não tem como. Agora, essa mensagem de agora, eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar. Vai entrar exatamente dessa turma que está por aí. E olha que essa turma tem uns canais aí, porque o cara tem 60, 70 milhões de seguidores. Ou 70 mil seguidores, ou 70 mil, alguma coisa assim. São milhões de seguidores, cara. O cara tem seguidor que não para nunca. Mas é de tanto vender as coisas. E quem está comprando isso? Alguém está comprando. E aí, nós vamos falar exatamente disso, que vai estar em Mateus capítulo 24, do versículo 4 em diante, 4, 5, 6, por aí, é o que nós vamos falar. Deixa eu chegar esse banco para frente aqui. Então você vai prestar atenção e você vai abrir a partir de hoje. Essas promessas aí são promessas feitas por falsos pregadores, falsos pastores, falsos profetas, que estão prometendo para você essas coisas e não vai acontecer. Mas por que não vai acontecer? Você vai entender agora no decorrer da palavra. Eu preciso que você entenda isso. Você vai prestar atenção na palavra que nós vamos começar a falar agora, para que você entenda. Mas antes de nós entrarmos nesta palavra, eu quero te pedir uma coisa: que você não deixe de dar o seu like. Não deixa. Não deixe também de compartilhar os vídeos e as orações desse canal. E também não deixe de adicionar o sininho que está aí para que o YouTube entenda, não é? E tem uma coisa que eu quero te pedir. Está escrito lá, seja membro desse canal. Não perca a oportunidade, faça-se membro desse canal. Esse canal tem muitos canais ótimos por aí, não tem? Excelentes, excelentes. Mas esse canal aqui é um desses que só vai te propor a verdade em cima da Bíblia Sagrada. Nós não temos outro assunto aqui a não ser Bíblia Sagrada. Portanto, você não vai encontrar nesse canal aqui ninguém te vendendo nada. Não entra nessa, sai fora enquanto é tempo. Tá ligado? Tá ligado, não tá? Então, vamos lá. Mateus capítulo número 24, a partir do versículo 4, 5, por aí. A Bíblia Sagrada vai estar falando exatamente dos falsos. Essa turma mesmo que eu falei aí. Essa turma que está te vendendo tudo
que você está vendendo, você compra aí. Inclusive, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tenho uma preocupação, é que isso aqui não tem, porque isso aqui é uma coisa aberta, você sabe que tá vendo. O que tem de gente vendendo imagens da mãe de Jesus, imagem do apóstolo tal, imagem de gente que já morreu, que nem nunca viu quem que é essas pessoas. Vende, irmãos, coloca lá, eu estou te falando que tem canais aí, que tá até os valores lá para você comprar, cara. Compra, leva essa imagem para casa e vai acontecer isso. Aí tem também eu estou te falando porque é o que tem, né? Isso aqui não tem que esconder porque é real. Isso aqui tá, mostra, você pode abrir, você vai ver nos canais aí. Pessoas vendendo aquelas coisas chamadas de texto, né? Umas bolinhas, né? É vendido também, é mostrado para vender, rosário, não sei o que mais, vendendo tantas coisas e pessoas, irmãos, que fizeram boas ações nessa terra, é claro, pessoas fizeram boas ações e por isso eles são vendido imagem deles também, vendido orações deles. Pessoas fizeram boas ações, é claro, mas não justifica que essas pessoas nada podem fazer, viver nessa terra. A única pessoa que pode fazer por você, meu amado, é só uma pessoa, Jesus Cristo. O resto, ele disse assim, e todos morreram e vão se comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele disse todos. Aqui ele não excluiu nem a mãe dele. No princípio, Clébio, você ficou maluco? Não, isso aqui, irmãos, é um canal sério. Me prova que ele não excluiu Maria. Me prova que ele não excluiu José. Me prova que ele excluiu aí Pedro, Paulo, Tiago. Me prova que ele não excluiu ele não excluiu ninguém. Diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eles estão ensinando, que eu estou falando canais aí que tem milhares e milhões de seguidores. Eles estão te ensinando que essas pessoas podem fazer alguma coisa por você, mesmo estando debaixo da terra. Que eles estão todos aguardando o julgamento final. E ele diz que todos vão aparecer ou ficar diante de Deus para provar, para falar que Ele é Deus o Salvador. Todo joelho vai se dobrar. Ele não excluiu que nem a mãe dele. Peraí. Se ele não excluiu nem a mãe dele, e esse doido que está aí te fazendo promessas? E o cara te faz uma promessa e você investe alto da promessa que ele te fez, cara. E você sabia que até pode acontecer? Pode acontecer, porque o demônio também, ele tem os milagres falsos dele. Cuidado, rapaz, com isso. Cuidado, porque nós estamos falando aqui desses falsos ensinadores e às vezes as coisas podem acontecer porque você não está ligado na palavra de Deus. Não está ligado. E você sabe o que mais me entristece aqui, quando eu estou falando desses falsos ensinadores? Quando você chega em um determinado templo, eu não vou falar de igreja, que igreja é eu e você, mas quando você chega em um determinado templo, aí você chega, aí já tem alguns papéis escritos lá fora, né, datilografado, ou ter feito mesmo dentro de editoras, e lá está tudo o que eles vão falar lá no púlpito, onde você quer dizer, aonde eles vão falar, vocês estão falando desses falsos. Tudo que eles vão falar está escrito ali, ó. Mas o excomungado do cara, ele não leva, ele está lá, ele é um sacerdote, mas ele não te fala, traga a sua Bíblia Sagrada para você conferir o que está escrito naquele papelzinho, ou então para nós estudarmos juntos. Esses caras que não mandam você, por que eu falo mandar, irmãos? Porque nós seguimos uma ordem. Então mandar o pedido, do meu ponto de vista, eu estou te falando, irmão, que os meus líderes, eles não precisam nem de mandar, não. Quando você chega lá no templo, você vê até as crianças com Bíblia na mão. Até as crianças. Porque
Porque tem as Bíblias das crianças que são Bíblia infantil, que tem o ensinamento delas, a palavra que elas entendem. Nós temos também as Bíblias dos adolescentes, que tem a linguagem dos adolescentes, mas a Bíblia está lá, de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo, capítulo por versículo, eles vão entender, na linguagem deles, pode ficar tranquilo. E tem os velhos como eu. Aí, me perdoa, você não é velho, pô, se desculpa. Faz parte, irmãos, aqui é assim mesmo, tá bom? Mas esses caras que eu estou falando aqui, irmãos, eles às vezes até levam a Bíblia deles, até levam. Aí eles põem lá em cima do santuário, lá, né, lá onde é que eles estão, até que eles abrem para te enganar. Mas cadê a sua? E se aquilo lá for uma Bíblia falsa? Ah, Cleber, você ficou maluco? Então prova que eu estou maluco, cara. Eu já vi com os meus olhos, em alguns tempos por aí, irmão, que às vezes ele lota de gente. Aí eu vou e entro lá dentro. E entra, porque a porta é livre, todo mundo pode entrar, né? Só pode entrar cachorro, mas qualquer um pode entrar. E eu fico olhando assim, irmãos, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso, não é problema meu, irmãos. Mas eu não vejo ninguém com a Bíblia na mão. Ninguém. Eu vejo com outras coisas que eu não vou dizer o que é aqui. Mas eu vejo. E tudo com aqueles papelzinhos na mão. Todos eles. Você acredita mesmo que você pega aquele papel lá que foi feito, é claro, muito bem feito, muito bonito, até com algumas fotografias, alguma coisa lá, né? Algumas coisas parecidas assim. Mas seja sincero, fala comigo de homem para homem. Se você não tem sua Bíblia ali, você vai acreditar naquele cara que está lá? Tu perdeu o juízo. Rapaz, é um pecador como você, mas é um sacerdote. Eu não estou falando que ele não é um sacerdote, veja bem. Mas existe sacerdote do mal e do bem, você existe. Porque senão nós não estávamos lendo aqui Mateus capítulo 24. Quem é os falsos ensinadores? Quem é esses falsos? Ele deixa assim, ó. Ele fala assim, ó. Olha só o que ele fala aqui, ó. Adverte contra o engano. Essa advertência é contra o engano. Jesus alerta explicitamente: tenha cuidado para que ninguém vos engane. Tenha cuidado para que ninguém vos engane. Mas como, Clébio, que eu vou saber se eu não estou sendo enganado? Criatura, pode me xingar, irmão. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa aqui. Seja inteligente. Pega a sua Bíblia. Ah, mas minha Bíblia está muito velha. A minha Bíblia, leva ela. Como que eu vou saber? Elevando a minha Bíblia. Meus irmãos, eu sou de um ministério sério. Igreja Assembleia de Deus. Você sabe, não é essa Assembleia de Deus por aí não. É uma Assembleia de Deus onde ela nasceu lá no Belém. Lá de Beque com Navio, ela está vindo de lá para cá. Os ensinamentos vêm de lá para cá. Tem mais de 100 anos. Para mim é uma igreja séria. Se eu entrar na minha igreja sem uma Bíblia na mão, o meu líder talvez nem vai falar nada comigo, mas que vai me olhar com o rabo, vai. Eu tenho certeza que vai olhar, cara. Vai olhar. E nos dias das escolas bíblicas também, que é os domingos, se eu chegar lá sem a minha revista, que é parte da Bíblia Sagrada, ele vai pensar, irmão, esse cara, peraí. Porque, sabe, irmãos, é um ministério sério, eu estou te falando, eu tenho que falar do peixe que eu pesco. A Assembleia de Deus é um ministério sério, não estou falando que as outras não é séria, não estou falando, meu irmão. Eu estou puxando o peixe para a mensagem, porque eu conheço a Assembleia de Deus há muitos e muitos anos, criado nela, batizado, né, criado nela. Então tem que falar dela. Agora as demais eu vou lá, é por isso que eu estou falando, porque eu vou lá e vejo. E essa que eu estou falando com você, que ninguém leva a Bíblia para a igreja ou para o templo lá, que você quer entender, você também já vai saber quem que é. Você sabe muito bem que você não é bobo. Muito bem, vamos continuar então.
O que ele diz? Que nós entendemos aqui. Ele afirma, irmão, Jesus afirma sobre esses falsos profetas, que ele fala o seguinte: toma cuidado para que ninguém te engane. Ele afirma que muitas pessoas surgirão no nome dele. Muitas pessoas surgirão em meu nome e passarão por Cristo como objeto de enganar a muitos. O cara está lá, irmãos, eu vou dizer para você, tem uns caras que andam tão arrumados. O cara até ouro ele tem nas vestiduras. Até ouro tem, cara. O cara coloca umas roupas, mas tão bonita. Mas, rapaz, tem engana qualquer um, irmão. E o cara se olha para se ver nele uma santidade. Uau! O demônio é tentado do capeta, né, rapaz? Nós estamos falando aqui de homem para homem, de servo para servo. Eu vou entender isso aí. O demônio ele é tentado. E ele disse assim, ó, ele continua dizendo assim, ó. Olha só, ele fala sobre a vigilância. Para não ser enganado, é necessário ter conhecimento da Bíblia. Peraí. Para não ser enganado, ter conhecimento da Bíblia, se o próprio sacerdote fala para você não levar a Bíblia. Ele não te aconselha, porque você sabe o que ele diz? Eles já falaram comigo. Não, Kleber, não. Por que nós não mandamos trazer a Bíblia? Porque não é todo mundo que pode ler a Bíblia, não. Se qualquer um ler a Bíblia de qualquer maneira, o cara fica doido. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui falando abobrinha, não. Pesquisa aí, vai lá que você vai ver. Depois você vem me dizendo, você falou mentira, aí vai lá. Não, você não pode ler a Bíblia, não. A Bíblia tem que ser lida, instruída por eles. Porque o Espírito Santo você não tem, não, mano. Porque tem só eles. Quem que te instrui a entender a Bíblia Sagrada? O que ele diz? Conhecereis-vos a verdade vos libertará. Você vai conhecer essa verdade como e através de quem? Só o Espírito Santo de Deus. Então, o que eu entendo desses abençoados aí, desses falsos ensinadores, que só eles têm o Espírito Santo. E nessa aí você cai. Você cai igual um jacu. Tu sabe o que é uma arapuca? Tu cai igual um jacu na arapuca, meu irmão. Fique esperto, cara. Leva sua Bíblia Sagrada. O sacerdote está falando lá, ele pode falar, é o direito que ele tem. Você não leva a Bíblia porque tu é burro, cara. Tu tá indo na dele. Tu quer ir pro inferno? Vamos ser sinceros, tu quer ir pro inferno? O engano acontece por falta de conhecimento da palavra de Deus e por ser afastado da verdade. A verdade está na Bíblia Sagrada. Mas se ele fala para você não levar, você não vai levar. Para que você vai levar? Você está me entendendo? Presta atenção numa coisa aqui. Quando você não leva É porque eu estou lendo a Bíblia aqui, mas ela está do lado aqui, estou dando uma olhada aqui. Então por isso que às vezes a gente... Porque você vai entender. Esses homens que andam com essas roupas, cada um mais lindo, eu estou falando que tem que ter uns fiapos de ouro assim, ó. Tem, cara, tem. Assim nas lateral, daqueles bancos bonitos, aquelas roupas, tá mais bonito. Mas é bonito demais da conta, bonito demais. Engana, não engana? Vamos ser sinceros. Ele diz aqui que é lobo. Irmão, deixa eu te falar, a pele de um lobo. A pele do lobo é igual a pele de cachorro só. É que tem mais esquisito do mundo. Agora pega uma pele de ovelha para você ver. Uma ovelha, irmão, ela dá lã. Você sabe essas roupas que a gente usa por aí? Isso vem da lã de quê? Das ovelhas. Mas Kleber, a verdade é, essas roupas, essas coisas mais lindas que nós temos aqui, que nós usamos, isso aqui, por exemplo, vem da lã da ovelha. Você não sabe isso não? É a lã da ovelha, irmãos. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. A ovelha é muito preciosa. Mas eles conseguem fazer uma montagem, né, nas vestimentas que você não consegue diferenciar a roupa de um verdadeiro pastor de ovelha, desses cretinos que tem por aí, chamado pastores, falsos profetas.
E ele continua dizendo aqui, meus irmãos, que seriam lobos em pele de ovelhas. Lobo em pele de ovelha, e que podem parecer piedosos, mas têm a intenção corruptas e ensinam doutrinas que desviam do caminho de Deus. As doutrinas igualzinho às de Deus, mas é totalmente... Você sabe lá os fariseus? Você sabe o que eles faziam? O que eles faziam? Eles pegavam o que é a verdade, eles pegavam a verdade. Os fariseus também, eles pegavam a verdade, eles sabiam da verdade, mas eles guardavam para eles e ensinavam um falso ensinamento para as pessoas, tirando daquilo ali, só que eles distorciam tudo e aplicavam para as pessoas. É o que está fazendo com você. Você quer entender ou não? Ah, tá, eu acredito em você. Eu não quero que você acredite em mim, irmão, mas você enganou. Eu quero que você acredite na Bíblia Sagrada. Essa eu quero. Você entendeu? Não estou te pedindo se é uma Bíblia de protestante, se é uma Bíblia católica, se é uma Bíblia de Umbanda, se é uma Bíblia... Estou te falando. Eu te aconselho a pegar uma Bíblia do original. É isso que eu te peço. Pega uma Bíblia que você sabe que é uma Bíblia certa, que vai te levar ao céu. Irmãos, a única maneira de nós entrar no céu é entendendo a palavra de Deus. Quem salva é Cristo. Mas é através da palavra. Se nós não entender a palavra de Deus, não tem lugar no céu para nós. E ele continua dizendo aqui, irmãos, que ele nos dá uma dica aqui, veja bem. Mateus capítulo 24 nos dá uma dica aqui, o seguinte. Esse Jesus que dá uma dica, ele fala assim, ó. Presta atenção no que esse cara vai falar. Presta atenção na maneira dele agir ali, na maneira dele se mover e tal. Na maneira dele ensinar, fica ligado. Primeiro que se você não tem uma Bíblia, fica difícil. Não tem, é muito difícil. É muito difícil. Mas e o que ele diz assim, olha? Quando você olha para uma árvore, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Você olha para uma árvore, uma laranja, por exemplo, uma árvore que dá mexerica, uma árvore que dá laranja lima, uma árvore que dá laranja da Bahia e outras árvores que dá laranja. Quando você olha para a árvore, as folhas é praticamente as mesmas, o tamanho da árvore é praticamente a mesma coisa, e o local aonde, a terra onde essas árvores dão, praticamente as mesmas terras. Mas eu vou te falar uma coisa que ele ensina aqui agora. Isso é o próprio Jesus ensinando. Pega o fruto dela. Tá aquele monte de árvore lá, você fala, pô, que árvore tudo igual. Agora eu te falo, pega o fruto, chupa ele. Você vai ver a diferença. Elas são parecidas, mas na hora que você chupa, você vai ver que são diferentes. Pega pelo fruto, começa a analisar essa árvore, pega o fruto dela e coma. Você ficou maluco, ficou doido. Você sabe com esse fruto aqui que eu estou te falando? O que eu falei agora mesmo, Bíblia Sagrada. Mas como é que eu vou sentir o sabor do trem? Espírito Santo. Mano, velho, se você não tiver Espírito Santo, fica difícil. Deixa eu te aconselhar uma coisa aqui. Pede a Deus a unção do Espírito Santo na sua vida. E você não vai cair no conto da carochinha. Em nome de Jesus. Você não vai cair no conto da carochinha desses ordinários que estão te ensinando coisas falsas, achando que você é trouxa. Não, pelo fruto conhecereis a árvore. Começa a fazer isso a partir de hoje. Pega a sua Bíblia Sagrada. Começa a analisar a vida do cara. Além da Bíblia. Pega a sua Bíblia, que também pode ter uma Bíblia igualzinha a sua. Aí te falo, a maioria hoje também manda você levar a Bíblia. Estou te falando que alguns não, mas tem uns aí, irmãos, que você leva a Bíblia Sagrada e ele estuda junto com você. Só que se você não tem o Espírito Santo, ele te põe um outro entendimento dos mesmos versículos que você leu.
aí você cai do mesmo jeito. Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te traga um clarear da sua mente, e que você possa receber esse Espírito Santo de Deus agora. Ele diz: ficai em Jerusalém até que seja revestido pelo poder de Deus. E esse poder de Deus que João Batista pregou lá no deserto, ele falou que esse que ia mandar esse poder era muito mais poderoso que João Batista, Jesus Cristo. Então receba, em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro, se for da vontade de Deus.